Muito bem, pessoal. Vitória do Palmeiras, 1-0 para cima do Inter, mais 3 pontos para conta do Verdão. Então, bora conferir a análise da mídia esportiva, trazendo todos os detalhes dessa partida aqui e falando dessa grande vitória fora de casa aí do Palmeiras com o gol do Facundo Torres. Galera, então bora conferir tudo isso aqui agora, mas antes peço para vocês verifica se está inscrito aqui no canal para você ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Galera, então sem mais delongas, bora pro vídeo. De volta com o Sport Center, vitória do Palmeiras no Beira-Rio 1-0. Acabou a invencibilidade do time colorado nesta temporada. Estou ao lado do André Kfouri e também do Gustavo Zupac e vamos falar dessa partida. Um primeiro tempo muito equilibrado, o Internacional talvez um pouco melhor do que o Palmeiras, mas o Palmeiras muito mais eficiente do que o Colorado. E aí no segundo tempo o Inter ainda melhora, mas leva o castigo do gol do Palmeiras. André Kfouri, como você avalia essa derrota do Internacional, mas principalmente um Palmeiras que parece mesmo que encontrou o seu caminho no Campeonato Brasileiro? Oi, Marcela, boa noite. Boa noite, Gustavo, uma ótima noite a todos. Antes de qualquer coisa, um resultadaço do Palmeiras na noite de hoje. Não só porque encerrou a invencibilidade do Internacional depois de meses no seu estádio, como conseguiu vencer de uma forma muito clara em relação ao que queria fazer quando entrou em campo e executou a partir do momento que a bola rolou. Um adversário que está jogando bastante futebol nesse momento aqui no Brasil, que é o Internacional, dirigido pelo Roger Machado. Durante a maior parte do tempo, a gente viu um Palmeiras programado para roubar a bola do Inter e acelerar, para usar espaço, para se defender bem, para conseguir pelo menos conter o poderio ofensivo que o Internacional tem mostrado. E foi exatamente isso que o Palmeiras fez. O gol é resultado, a gente vê agora aí o lance do gol do Facundo. O gol é resultado principalmente da vitória do Richard Rios no duelo pela lateral do campo. E essas partidas, muitas vezes, elas são decididas assim, pela vantagem individual de alguém numa situação limite de ataque. Foi o que a gente viu aí. O Rios é lançado e bem pelo Gustavo Gomes. Uma jogada que o Palmeiras do Abel faz meio de olhos fechados, assim, esse lançamento do zagueiro para um jogador aberto de um dos dois lados. O time faz isso muito bem dos dois lados do campo. Final da Libertadores contra o Flamengo, aquele gol do Rafael Veiga, isso foi exatamente assim. Exatamente assim, a bola do Gomes também, exatamente assim. Para o Mike usar o espaço do lado direito, ele rola, a bola é rolada sempre numa determinada região da área, onde o jogador que faz esse passe, ele também não precisa olhar, porque ele sabe que no movimento treinado alguém vai chegar para bater. Muitas vezes a bola é recuada, no caso do gol que o Gustavo mencionou do Veiga contra o Flamengo, na final da Libertadores ela é passada para trás. Na noite de hoje, no Beira-Rio, em Porto Alegre, ela foi passada reta para o Facundo fazer o gol. Mas o que determinou, o que transformou uma jogada de ataque numa chance de gol, é a vitória pessoal do Richard Rios sobre o Bernabéu. Bernabéu era o marcador do Internacional com ele no lance. E essas partidas, quase sempre muito equilibradas, porque o equilíbrio é a marca, né, dessas equipes. Não dá para imaginar um jogo como esse muito desequilibrado a favor de alguém. O Palmeiras conseguiu impor a sua maneira de atuar, controlando o Internacional defensivamente, roubando e acelerando, principalmente no primeiro tempo, mas conseguindo esse gol numa jogada que é ensaiada, é trabalhada, é uma das formas com as quais o Palmeiras do Abel Ferreira costuma vencer diversos adversários. O gol saiu hoje contra o Internacional, mas esse é um gol que outros times, muitos deles, já tomaram quando o Palmeiras está em campo. Pois é, e uma ironia ser em cima do Bernabéu, porque o Bernabéu é, acho que o melhor lateral do Brasil, a gente pode olhar assim, ele realmente faz muita diferença e ajuda demais o Internacional. Dessa vez não deu certo e ele fica pedindo falta, mas não foi falta, né? Ele cai, ele mesmo acaba chutando o Richard Rios e deve ter se machucado, mas não foi falta no lance. O Abel Ferreira encontrou o caminho do Palmeiras? Boa noite, Marcela, boa noite, André. Boa noite. Fã de esportes. Aparentemente, sim. No futebol brasileiro, nada é definitivo. As coisas, elas mudam muito rápido. Mas, mais uma vez, e a gente teve essa conversa depois da vitória do Palmeiras contra o Corinthians no Clássico no último sábado. E hoje a gente teve mais uma impressão desse novo caminho que o Palmeiras encontrou. E o lado, né, assim... foi uma especificamente sobre o gol, assim, a vitória do Rios sobre o Bernabéu, ela foi uma vitória muito simples,
porque embora o Bernabé seja ótimo jogador, ele é um jogador pequeno, fraco fisicamente. O Rios é muito mais forte do que ele. Então, assim, geralmente é o Estevão ou o Felipe Anderson que teria esse duelo com o Bernabé, e aí é mais pau a pau. O Rios é mais forte, então ele levou facilmente vantagem e acabou cruzando para o gol. Mas o caminho que o Palmeiras encontra é um caminho que tem um lado, e é o lado direito, e ele de novo foi um lado muito bom. Não só porque o gol saiu por ali. De novo, funcionou muito bem o Giai como lateral direito. E o Giai muitas vezes como um lateral, outras como um zagueiro pela direita, um dos três. E o Felipe Anderson como um ala. Durante vários e vários momentos, até porque o Inter teve mais posse, mais iniciativa num recorte maior do jogo, obrigou o Palmeiras a passar bastante tempo com a sua formação defensiva, né? Porque... imagino que boa parte dos fãs de esporte se atentem a isso, mas nem todos são obrigados a. Os times se comportam de uma maneira com bola e muitas vezes sem bola é um outro desenho. Então, o jogo de hoje, o Palmeiras teve que passar uma boa parte do tempo na sua formação sem bola. E era com o Felipe Anderson baixo, bem baixo, junto com o Giai. E especialmente esses dois jogadores serem elogiados de novo, né, pelo terceiro jogo seguido, Cerro Porteño, Corinthians, Internacional, é muito valioso para eles individualmente e para o Abel do ponto de vista coletivo, porque eram dois dos mais criticados dentro do time. O Giai pouco jogava e quando jogava não jogava bem. E o primeiro jogo desta sequência dele foi contra o Sport. É o terceiro jogo dele, o quarto já porque ele jogou contra o Sport e jogou mal. O Sport criou muito pelo lado dele, na vitória do Palmeiras, com aquele pênalti discutível em cima do Veiga. Mas o jogo do Cerro para cá, ele cresceu muito. E hoje ele jogou muito bem. Ganhou boa parte dos seus duelos. E o Felipe como ala, o que exige demais do Felipe Anderson, o que tira do Felipe Anderson muito do seu jogo individual, e ele doa o coletivo para o time. Esses dois, de novo, foram muito bem. E o Palmeiras encontra o caminho por ali. Um caminho para se defender e o caminho para atacar. Foi um jogo extremamente tático, de escolhas no primeiro e no segundo tempo. E quando os técnicos começam a mexer nas duas equipes, é um tal de eu troco aqui e você troca ali em remédio àquilo que eu fiz. Um grande jogo de xadrez em que o Palmeiras se defendeu muito bem. O Inter teve no segundo tempo mais chances, mas na primeira etapa, o Palmeiras teve pouca posse, mas protegeu a sua área bem demais. Então foi uma vitória muito consistente do Palmeiras, muito sólida. O Inter sentiu a falta do Wesley demais. Tabata e Vitinho pelos lados do campo trocaram de posição e não se acharam. Foi uma vitória maiúscula do Palmeiras, possivelmente, né, contra um candidato, contra um adversário direto nos objetivos mais altos do campeonato. O quanto é prejudicial essa derrota do Internacional para o Grenal do fim de semana, André? Você acha que essa derrota é levado para o próximo jogo? Claro, todos os jogos são, né? Eu acho que não dá para a gente imaginar que os jogadores do Internacional vão simplesmente esquecer daqui a 3 dias que perderam em casa para o Palmeiras, e a invencibilidade também foi perdida depois de meses em que ninguém conseguiu ganhar do Internacional no Beira-Rio. Aumenta um pouquinho a pressão, faz com que o período pré-Grenal seja um pouquinho mais tenso. Se o Inter tivesse empatado com o Palmeiras hoje, se tivesse vencido o Palmeiras, que obviamente essa era a ideia, essa véspera do Clássico seria um pouquinho mais tranquila, mas é tão diferente o evento do Grenal que as coisas elas se resumem em si ali. Há, evidentemente, maneiras e maneiras de chegar ao Grenal. Por exemplo, o Grêmio vai chegar bem ao Grenal? Acho que não. O Grêmio vai chegar tranquilo? Vai chegar tranquilo ao Grenal? Não, não vai. O Internacional não chegará com o mesmo nível de apreensão que o Grêmio, eu imagino. Mas é uma outra coisa depois que você perde em casa, perde uma invencibilidade que é longa, mesmo que você tenha perdido para um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, assim como o Internacional, que é o Palmeiras, uma equipe acostumada a fazer o que fez com o Inter hoje em diversos estádios. Ontem a gente conversava aqui, Marcelo, eu disse, eu estou curioso para ver como que o Palmeiras vai encarar esse jogo em termos de postura. Porque o Inter vive um ótimo momento, o Inter está confiante, ninguém ganha do Internacional em casa há muito tempo. E o Palmeiras, em especial no primeiro tempo, no sábado passado com o Corinthians, recuperou o seu status de time perigoso, de time que envolve, de time que sabe o que fazer em campo. Isso não vinha acontecendo em partes tão grandes das últimas atuações. Por isso, o torcedor tem criticado, por isso alguns jogadores têm se considerado até perseguidos por uma parte da torcida que vai ao estádio, né? Que também
aparece bastante nas chamadas mídias antissociais. Mas aquele primeiro tempo contra o Corinthians, 20 minutos, 2-0, da maneira que o Palmeiras conseguiu, serviu para recuperar esse caráter que o Palmeiras com o Abel sempre teve. E aí você vai ao Beira-Rio, se propõe a fazer o que ninguém conseguiu durante tanto tempo, e você faz a seu modo, com esses jogadores individualmente jogando bem, em especial o Felipe Anderson, que é um cara que muita gente chegou a dizer, não, foi mal contratado. O cara esqueceu de jogar futebol. Ele estava na elite do jogo, poderia ter continuado na Itália, ele vem para cá. Começa a acontecer um monte de coisa com ele que não estava acostumado. Era o homem de ferro, jogava todo dia na Itália. Aqui ele teve 2 lesões, pelo menos 2 lesões. Uma delas de pubis, que é chatíssima para tratar. Então é isso aí, né, pessoal? Vitória gigante do Palmeiras, fora de casa, 3 pontos, importante aí para o Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Palmeiras é o líder do campeonato. Quer dizer, agora não é mais que o Flamengo acabou de fazer um gol, né, galera? Então, Palmeiras e Flamengo estão empatados nesse exato momento na quantidade de pontos no Campeonato Brasileiro. Então vai ser uma disputa acirrada aí, né, entre Flamengo e Palmeiras, mas o Palmeiras tá mostrando e vai conseguir jogar, evoluir cada vez mais, né? O time nos últimos jogos aí tá ganhando força, tá ganhando entrosamento, tá jogando muito bem. E também o Palmeiras agora foca em pegar o Fortaleza no final de semana, né? Então mais um jogo importante agora dentro de casa. O Palmeiras, dentro não, vai ser fora de casa. Então o Palmeiras tem mais uma missão aí difícil aí para conseguir 3 pontos, né? Tá ganhando fora de casa, é importante esses 3 pontos aí para quando chegar os jogos dentro de casa aí fazer o dever de casa, né? Então o Facundo Torres aí deixou o dele, né? E teve mais um gol anulado aí do Palmeiras, né, galera? De qualquer forma, o Verdão jogou bem e conseguiu uma vitória gigante, galera. Então deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. O que vocês acharam dessa partida do Verdão fora de casa, galera? Então vou ficando por aqui, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, fui!